Fala galerinha, tranquilo? Mais um lançamento aqui da JBL, que é o modelo MirTune C2. Lembrando que um dos últimos vídeos aqui do canal foi a MirTune H1, que teve uma claridade sonora impressionante por seu tamanho portátil, tá? Então sim, existe a possibilidade dessa nova linha ter sido muito bem construída aí pela Tronsmart, cara. Tem muita coisa legal aqui pra gente ver, tô bem empolgado. No nível do design, ela vai lembrar muito o modelo Flip da JBL, com a exceção dos LEDs aqui nos radiadores passivos. Fora isso, tem a construção dela também, que é bem diferente, vocês vão ver já já. Além do mais, ela vai contar com 24 watts de potência. Eu vou deixar só uma observação aqui, tá? Na caixa tá escrito 20 watts, mas aqui no anúncio dela do AliExpress tá marcado 20 watts. Então talvez role uma diferença ali do RMS com, se eu não me engano, o PPS, tá? Realmente posso estar bem enganado aqui no que eu tô falando, mas uma basicamente é a potência máxima de saída e a outra é uma potência um pouco mais balanceada. Olha, eu não me lembro. Não sei. Eu deveria, tá? Eu deveria lembrar, mas se você lembra no meu lugar, faça uma chamada, coloca aqui nos comentários pro pessoal saber a diferença de um e de outro. Mas ficou meio confuso, tá, Tronsmart? Ficou confuso. Desculpe! Fora isso, temos aqui um show de luzes, proteção IPX7, 24 horas de bateria, True Wireless Stereo English. Basicamente é pra você conectar várias caixas, tá? É só um nome bonito pra você dizer isso aí. Simples. E aqui eu acho que só pra manter a estética da caixa, eles colocaram Bluetooth 5.3, show de bola. Acho que a caixa teria ficado melhor com o som em 360 que ela também vai ter, mas calma, sem spoiler, poderia ter colocado aqui pra ficar um pouco melhor, mas vamos lá, né, faz parte. Dando uma olhada aqui no anúncio pra ver se não esqueci nada, aparentemente não, então ó, vamos lá, unboxing. Corte rápido. Mas vamos tá cada vez mais rápido aqui para tirar o plástico. Essa caixa aqui a gente vai abrir aqui por cima, ó. Vamos lá, muito bem protegida com aquilo que vocês já conhecem, né? Nenhuma surpresa até aí. Tirar aqui a nossa caixa de som, que inclusive é bem leve. Fora isso, na caixa a gente tem papelzinho para tu ignorar. E aqui, ó, o cabo carregador, geralmente USB-C para USB-A, isso mesmo? Isso daí, ó, USB-C para USB-A e também o cabo P2, que faz tempo que eu não vejo, hein? Show de bola. Pelo menos uma marca não esqueceu suas raízes. Dá uma olhada na cara da criança. Olha, rapaz, bem bonita, hein? Lembra não só a linha Flip da JBL, como também a própria T7, tá? Que é um amor aqui do canal impossível. Até hoje, um dos melhores custos-benefícios pra você comprar ali, realmente a mais barata com a melhor qualidade, é a Tronsmart T7, apesar dela já ter sido lançada há 2 anos. Se liga só no design da criança, tá? Como sempre, a gente vai contar com aquele corpo, uma camada de proteção aqui totalmente trançada, muito característico. Vocês já estão acostumados a ver isso, não só na JBL, como também em diversas outras marcas. Uma qualidade de construção bem legal, super rígido. Aqui na parte de trás, a única coisa que a gente vai ter, cara, são as entradas. Ó, tá aqui. Cartão de memória, faz tempo também que a gente não vê isso. Pelo menos não em modelos como JBL e por aí vai, tá? Tronsmart, como sempre, bota. Como sempre, geralmente. Então, ó, micro SD, uma entradinha USB-C para você poder carregar o aparelho e a entrada auxiliar, é por isso que ela vem com o cabo P2, né não? No mais, todos os outros botões estão aqui na parte frontal. Liga, desliga, aumentar o volume, play, pause, reduzir volume, mode e também o botão para você ter a conexão TWS. Geralmente o mode ele vai servir para você alternar entre as equalizações, tá bom? Fora isso, eles colocaram aqui uma pulseirinha aí, né, pra você usar assim. Ninguém faz isso, tá? Absolutamente ninguém, mas tá tranquilo. Geralmente você pode usar para fixar ela em algum lugar, o que vai ser bem mais útil para você. Quer dizer, às vezes não. Tô realmente assustado com o peso dessa caixa. Quanto que pesa esse negócio aqui? Pera aí. 610 gramas. Esperava bem menos que isso. Não dá impressão de maneira nenhuma. Não se assustem quando vocês pegarem aí. Ligar aqui a caixa, dar uma olhada nesse LED. Vamos ver, ó. Cara, bem bonito, hein? Bem bonito. A Tronsmart já foi ruim em LED. Hoje em dia tá um espetáculo. Show de bola. Sou foda. Vamos conectar e dar uma olhadinha no aplicativo, né? Não tem muita coisa no aplicativo da Tronsmart, mas dá pra tu dar uma brincada ali na equalização. Olha só, a caixa é tão nova que nem apareceu aqui na lista ainda. Ué? Rapaz, estou me sentindo exclusivo. Mas assim, só pra não deixar vocês meio que no escuro, no aplicativo você tem ali comandos de mídia, tá? Até aí, show de bola. Você também vai ter acesso à bateria da caixa de som. Se eu não me engano, ela não é muito precisa, tá? Mas vai ali de 10 e 10%, ou 5 e 5%, por aí vai. Além disso, você também consegue mudar, como eu falei ainda há pouco, os modos de equalização. Geralmente eu gosto de deixar ali no Sound Pulse, que é a tecnologia da Tronsmart, que dá um boost em várias frequências. Você perde em bateria, mas o som fica fantástico. E já que estamos aqui falando de som, vamos lá botar essa caixinha de som pra chorar e ver do que ela é capaz. Vou começar aqui em 50%, vamos dar o play, peraí. Ela sempre faz isso comigo. Agora já começa em 100% a moda caralha. Mas show de bola. Vamos lá. Ah, pera aí. Pera aí.
quase esqueci. Essa caixa de som aqui, diferente do que a gente tá acostumado, ela vai contar com falantes nas duas laterais aqui, beleza? Por isso que eles falam que o som é 360. Se vocês for pegar na prática, não é 360. Mas é uma montagem diferente do que vocês estão acostumados. Então é capaz do som dela apresentar, vamos dizer assim, algumas surpresas pra gente, tá? Assim como a gente tem na T7, tá? É o mesmo princípio e o som dela é fantástico. Falei pra vocês ainda agora. É uma recomendação praticamente fixa há 2 anos do canal. Então promete. Vamos lá, vamos lá. Apertar o mode aqui. O mode não tá fazendo aqui, não tá mudando as equalizações. Vou deixar assim então. Fantástico. 50%. Meu amigo. 50%. Cara, um som limpo, uma profundidade inacreditável, tá? Estamos falando de uma caixa de R$300. E deveria estar por 150, tá? Se não fosse R$600 de imposto. Óbvio, dados os devidos exageros. Deveria estar saindo por 150, quem sabe quando chegar no Brasil, porque a Tronsmart tem muitas caixas que são enviadas do Brasil. Quem sabe, nesse caso, ela fica 150, mas para uma caixa de R$300 está um espetáculo. Uma salva de palma aqui pro profissional. 50%, hein? Só 50%. Uma próxima música aqui. 75% do volume. Som limpo, cristalino, tá? Limpíssimo. Cara, olha esses radiadores funcionando aqui, cara. Espetáculo, meu amigo. Olha, deixa eu terminar essa parte aqui. Os agudos no lugar, cara. Na moral, pequena pausa. Parabéns. Parabéns. É assim como eu tive ali na Mirtune H1, que é uma caixa pequenininha, tá? Concorrente de Clip 5. A gente tem um som absolutamente limpo, cristalino, graves sensacionais, um agudo que você tá do lado de uma caixa barata e ele não dá aquelas pontadinhas, sabe? Em algumas caixas de som, volta e meia, você tem uns picos de agudo que podem perturbar um pouquinho. Aqui não tem, o som está limpo. Essa é a melhor palavra, limpo. Fora, né, subgrave, grave sensacional. Eu ia dizer aqui, quase que eu pausei a música antes do fim, que eu acho que a Tronsmart, ela nem tá mais só focando em JBL, ela tá trabalhando cada vez mais numa melhoria da própria assinatura sonora e, fora isso, batendo de frente com uma outra marca chinesa que vende bastante, que é a Tribit. E eu tô muito feliz que a gente chegou nesse nível no mercado, né? Onde as caixas chinesas não estão competindo mais só com as americanas. Eu sei que a JBL faz parte da Harman, que faz parte da Samsung, que não é americana, mas o coração da JBL continua sendo de uma empresa americana. E é bom ver que as chinesas chegaram num nível tão bom que agora elas têm que competir também entre si. E isso daqui, não só essa daqui, como a Mirtune H1, são exemplos de excelência, cara. Que qualidade sonora, e nem chegamos em 100%, né? Vamos lá agora, inclusive, ó. Volume no máximo e chora, papai. Cara,
nível da qualidade, olha o jazzinho. Não tem uma falha. Sambinha. E eu nem tô com acesso ao equalizador, cara. Imagina quando sair no aplicativo. Não tem simplesmente o que dizer. Eu acho que a gente tá olhando aqui agora pra verdadeira substituta, né, no posto de caixa com melhor qualidade sonora pelo menor preço da T7. O grande problema é que como esse modelo ainda não tá disponível no Brasil, falei pra vocês, ele sai por 315, perdão. Tô olhando o preço aqui agora, 315 mesmo. Então assim, no momento que isso aqui chegar no Brasil, por provavelmente alguma coisa em torno ali de R$200, porque a empresa também paga imposto, né, mesmo pra mandar a caixa do Brasil mesmo, aí sim vai substituir a T7. Por hora, eu vou indicar pra quem tá procurando uma qualidade mesmo. Vai ficar em competição braba ali com a T7, tá? Provavelmente, não botei as duas aqui uma do lado da outra pra saber, mas provavelmente a T7 vai ter uma qualidade de som ligeiramente inferior, porque esse som aqui tá fantástico, não estou exagerando. Vai vir um comparativo aqui com a Flip 6, tá? Com certeza. O grande lance é a vantagem real de se comprar esse modelo aqui ou a T7, e aí, cara, eu tenho uma inclinação ali a ficar mais com a T7, única e exclusivamente por conta ali do que ela vai entregar como potência, tá? Eu acho que a T7 vai entregar um pouco a mais aqui. Se duvidar, cara, eu acho que vai ter um comparativo triplo, tá? Porque eu boto a T7, a Flip 6, essa criança aqui, todo mundo junto pra chorar e a gente vê qual que vai sair na frente de verdade enquanto ela não chegar no Brasil. Por hora, está sensacional. Vocês não vão ter nenhum arrependimento de adquirir esse modelo aqui. Falou? Curtiu o vídeo, paizão? Quer largar o seu like por aqui? Fica à vontade. Já é muito bem-vindo. Se você quiser ficar por dentro de quando esse modelo chega no Brasil, quando tem promoção, batendo um boné aqui, vocês viram, né? Ficou meio esquisito, mas beleza. É, tá bom. Quer ficar por dentro de promoção? Quer saber quando vai chegar no Brasil? O grupinho do Telegram, primeiro link aqui na descrição, manda ver, paizão. Se inscreve no canal pra você não perder o comparativo logo que sair. No mais, cara, meus parabéns pra Tronsmart pela belíssima evolução nessa claridade sonora, tá realmente, ó, um brinco. No mais, eu vou deixando aqui o meu muito obrigado. O link da caixa vai estar bem aqui embaixo, junto com o link da T7, tá? Você vê qual que vale mais a pena ali, se você quiser adquirir um modelo. Se você não viu vídeos da T7, maluco, bota Brian Medeiros T7. Vai ter 600 vídeos pra você tirar aí as suas dúvidas. No mais, eu vou nessa. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Eu não tenho outras palavras pra Tronsmart, porque a melhor definição de como eu tô me sentindo é impressionado. Fazia, cara, já tinha muito tempo que uma caixa desse tamanho da China com esse preço não me impressionava com essa claridade sonora. Realmente é inacreditável o trabalho que eles fizeram aqui. Eu fiquei bem contente de ver, tá? Porque isso vai, mal ou bem, forçar as outras marcas a cada vez sair mais modelos baratos com tanta qualidade quanto. Sim, estou me referindo a Tribit. Quero ver em Tribit. Vocês são muito bons, então tem como fazer alguma coisa para bater de frente. Mas é isso, se você curtiu o vídeo, eu tipo assim, eu não quero mais falar aqui para não ficar repetitivo, porque eu só vou falar as mesmas coisas, tá? O que eu quero mais saber é a sua opinião com relação a qual você acha que vai ganhar nesse comparativo aí que a gente deve fazer de 3 modelos no mesmo tempo. Você vai ficar aí no time da T7, no time da Flip 6, qual que é a sua, parceiro? A gente vai ter um combate bem interessante. Mas é isso, um beijo na sua boca. Tô impossível. Valeu, tchau, seu lindo, fui.